Direito Civil. E um garoto de 8 anos, morador do distrito de Damião Carneiro, no município de Quixeramobim, no interior do Ceará, ele escreveu uma carta destinada à juíza Kathleen Killian. Ela é titular da primeira vara da comarca da cidade, com um pedido muito especial para ele: retirar o sobrenome do pai biológico e incluir o do padrasto, a quem ele chama de pai de verdade. A carta escrita a lápis. Nessa carta escrita a lápis, a criança ainda descreve o que motivou ele a fazer esse pedido e que teve a ideia de entrar em contato com a juíza após vê-la distribuindo cestas básicas para as famílias carentes. A ação social foi feita pela juíza e citada no texto pela criança. Ela foi divulgada nos veículos de comunicação de um grupo de rádio, TV e portal da região. E essa carta foi entregue pela mãe da criança a um radialista, Fabiano Barros. E ele levou essa carta para a magistrada e vamos repercutir o que pode ter acontecido nessa situação com a advogada especialista em direito de família, Ana Brocanello. Doutora Ana, seja bem-vinda mais uma vez. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Obrigada pelo convite. Doutora Ana, como podemos ver essa história dentro do direito de família? É possível que essa criança, então, consiga mesmo realizar essa inclusão do sobrenome do padrasto? Sim, Sérgio, super possível hoje, com o reconhecimento das situações de paternidade e maternidade socioafetiva, esta criança e este padrasto poderão aí ter uma relação, juridicamente falando, de uma situação que já ocorre emocionalmente, ou seja, este pai e este filho de coração conseguem ter ali este reconhecimento judicial ou extrajudicial dessa situação. E doutora Ana Brocanello, como fica então a situação do pai biológico nesse caso? O pai biológico tem que ser informado dessa inclusão, né? Então, pela maneira judicial, que ocorreria seria o pedido quando um dos pais, um dos genitores, não tem ou não se encontra presente ou tem alguma restrição em relação a essa situação, às vezes mesmo nem se sabe aonde está. Então, neste caso, é obrigado a fazer esse pedido da inclusão da paternidade ou da maternidade através de um processo judicial. Porém, ele é obrigado a ser incluído neste processo como terceiro interessado, terá que responder a esta ação, verificar se ele é contra ou a favor dessa situação, se for contra, quais são os motivos, e ali o magistrado analisar pela inclusão ou não. Quando o pai ou a mãe estão de acordo, né, neste caso, pode ser realizado este reconhecimento através de cartório, conforme o provimento 63 do CNJ. Porém, terão que comparecer o pai que estará realizando a socioafetividade, no caso o padrasto, e ambos pais biológicos da criança, para que haja uma concordância. A partir do momento que a criança faz 12 anos, ou seja, que aquele menor tem 12 anos, ele também será escutado, até mesmo no procedimento extrajudicial, sobre a sua concordância em relação àquela inclusão na sua certidão de nascimento. Doutora Ana Brocanello, e se esse pai biológico não for localizado? Vai ter que ocorrer como se fosse por um processo normal. Então, se ele não é localizado, não tem endereço, ele se encontra em Lins, que nós falamos em lugar incerto e não sabido, essa citação vai ser feita por edital, né? Vai ficar ali vai correr aquele tempo por edital, colocado em 3 jornais de grande circulação, com todos os requisitos para uma citação de um caso normal. Se dado este prazo e esse tipo de citação, ele é considerado citado, ou às vezes o juiz até pode também nomear um defensor público para representar mesmo ele estando ausente. Diante de nenhuma oposição e o Ministério Público também não se opondo àquela inclusão, esta ocorrerá naturalmente após, sem que este pai esteja presente, porque a citação foi feita pela maneira burocrática e não pessoalmente. E quais são as obrigações desse pai sócio-afetivo, podemos dizer o pai adotivo ou o padrasto? Ele não é considerado pai adotivo, Sérgio. Há uma diferença entre sócio-afetividade e adoção que eu explico para você em seguida. Neste caso, uma vez reconhecida esta filiação, ela
passa a ter todas as obrigações e direitos de uma filiação normal. Porque o nosso Código Civil traz lá em seu corpo que não existe distinção entre filhos de casamento, fora dele, filhos considerados através de relações civis, que é no caso da adoção, e agora a socioafetividade, que foi até a brecha que a lei encontrou para poder trazer essa socioafetividade. Então, a partir do momento que há esse reconhecimento voluntário dessa socioafetividade, ele passa a ter todas as obrigações, prestar alimentos, cuidar, educar e realizar visitas em caso de divórcio, por exemplo, com a mãe ou com o pai desta criança, e continuar fazendo ali, dar todo aquele amparo. Assim como ele vai ter o direito de convivência, direito de estar junto, e se no futuro também precisar requerer alimentos a este filho socioafetivo do qual ele reconheceu no passado. Ele não é um pai adotivo, é um pai socioafetivo, e isso, qual a diferença que existe então? O que acontece? Existem duas possibilidades dentro desta situação. Quando você reconhece um pai socioafetivo, há somente a inclusão deste nome, dessa terceira pessoa na certidão de nascimento da criança. Então, ele poderá ficar com 2 pais ou 2 mães, incluindo aí também, não podemos esquecer, as questões dos avós também serão incluídos nessa certidão de nascimento da criança, inclusão do sobrenome, tudo correto como se deve ser. No caso da adoção, que é possível ser pedido um caso por adoção, o que acontece? É retirado, neste caso, se é retirado o nome do pai biológico, incluindo apenas o pai socioafetivo. Neste caso, mais do que até na socioafetividade, é obrigatório aí a citação, né, a intimação do pai para comparecer neste processo, porque ali existe a exclusão de nomes de pai, de avós, e em relação também a todos os direitos e deveres inerentes àquela filiação. Então, a diferença é que na socioafetividade há uma inclusão a mais, enquanto que na adoção, vinda deste caso da socioafetividade, há a exclusão do pai biológico. Doutora Ana, no final da reportagem foi colocado que a Defensoria Pública afirmou ao menino que não poderia ser retirado o nome do pai biológico. Isso é verdade? Então, justamente o que eu estou falando. A retirada não poderá ser feita na inclusão da socioafetividade. Porém, se o menino quiser realizar o processo todo de adoção, em vez de socioafetividade, com a exclusão, onde não há, por exemplo, um vínculo afetivo, ele nem tem, às vezes este pai nem comparece, e ele quer realmente retirar a parte biológica e realizar a adoção com a concordância desse pai socioafetivo e com todos os procedimentos judiciais necessários, ele consegue sim a exclusão desse nome deste pai. Então poderiam ocorrer as duas situações desde que tudo regulamentado? Sim, com certeza. Ele pode, em ambas as situações, os genitores, né, que possuem o poder serão informados. Num caso será acrescido e no outro caso retirado o pai biológico. E a senhora já teve algum caso dessa natureza ou não? Já tive uns 3 casos parecidos. De socioafetividade da inclusão é o mais comum, né, de se colocar, haver este reconhecimento, muitas vezes na orientação até de fazer no extrajudicial, porque é um procedimento mais simples, ir até o cartório de registro civil onde a criança está, se faz o reconhecimento como se fosse o reconhecimento da paternidade, porém, como eu disse, vão ter que estar presentes ambos os genitores, mais aquela pessoa que fará o reconhecimento. Maiores de 12 anos, o menor também estará e fará a sua inclusão. E no meu caso, foi extrajudicial, porque 2 casos foram pedidos de exclusão do pai biológico, um por uma moça já maior de idade, o padrasto também sempre criou e ela quis. Houve a citação, o pai biológico dela eram até em estados diferentes daqui do Brasil, ela aqui em São Paulo, o pai num estado do Nordeste. O pai simplesmente nem respondeu à ação e foi rebelde, foi considerado e incluiu do padrasto.
E eu tenho um caso muito fofo, muito parecido com o desse menininho, onde a minha cliente requereu, junto com o padrasto, né, essa inclusão, e a juíza quis escutar a menor na audiência de justificativa, e ela mostrou, explicou para a juíza muito no tato, foi perguntando para ela, e ela foi contando, e aí a juíza falou, então a partir de hoje você é filha dele, né, houve a adoção, o pai chorou, ela chorou e tal, e aí a juíza falou, então você vai assinar a ata junto conosco deste dia. E aí ela vira para mim e pergunta, já posso assinar meu novo nome? Porque ela estava acrescentando o sobrenome do padrasto. E aí eu falei, pergunta para a juíza. E a juíza falou, você quer? Ela falou, quero. E ela assinou. Então isso é a maior prova de que para aquela menina, aquele nome, aquela relação, era verdadeiramente um caso de paternidade socioafetiva. Muito interessante essa situação narrada pela senhora, a doutora Ana Brocanello. Mas vamos inverter o caso. A pessoa é pai da criança e só depois que vai descobrir que teve um filho já está com o nome do padrasto, que a criança nem sabe que é. Tem como incluir também o nome desse pai tardiamente? Do pai biológico? Sim, vamos supor que o padrasto tenha registrado, o que é crime, ok? Porque registrar em seu nome filho de outrem é considerado crime. Mas vamos colocar que ali dentro daquela situação, o padrasto registrou como seu filho. Casou com a mãe grávida, ninguém ficou sabendo que aquele filho biológico era de outro. Ele vai poder ser incluído através até mesmo de um exame, de uma investigação de paternidade, com um exame de DNA, vai ser incluído sim. Porque não vem, no caso, descrito na certidão, é proibido, de que aquele segundo genitor ali incluso é o pai biológico ou o pai socioafetivo. Não pode, né? Então é proibido por legislação, por uma proteção da privacidade das pessoas. Vai vir incluso os dois nomes e o nome da mãe, no caso, e da criança. Muito bem, repercutimos aqui no Revista Justiça o caso de um menino de 8 anos que escreveu uma carta a uma juíza pedindo para ter o sobrenome do padrasto. E nós conversamos sobre isso dentro do quadro Direito Civil com a doutora Ana Brocanello, especialista em Direito de Família. Doutora Ana, muito obrigado por estar conosco aqui na Rádio Justiça e as suas considerações finais. Eu que agradeço. Socioafetividade é um termo relativamente novo dentro da nossa área, mas é uma coisa muito necessária, são as relações. Direito de família é um direito muito dinâmico, porque ele se modifica conforme se modifica a vida das pessoas, né, que envolvem. Então é muito bonito, é muito gostoso de se ver essas relações quando elas são verdadeiras e vêm de coração. Como colocou a juíza numa frase de Cora Coralina, ela diz, não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. E é esse o meu objetivo enquanto profissional e da área que eu represento, Sérgio. Muito obrigado mais uma vez, um abraço, doutora Ana Brocanello.